E aí, galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre coordenadas cartesianas e polares. Na verdade, eu estou construindo uma playlist aqui especial só sobre coordenadas cartesianas, polares, cilíndricas e esféricas. Porque em muitas questões de física do ensino superior, a gente precisa utilizar essas coordenadas, mudar de coordenada. Então é importante que todo mundo esteja dominando isso daí, ok? Antes de começar, deixa logo o seu like, compartilha, assina o canal para ajudar o nosso projeto a crescer e ajudar mais pessoas, incluindo você que está aí assistindo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu dar logo uma dica. Vai chegar um momento que eu vou encerrar o vídeo para aquelas pessoas cujo foco não é física do ensino superior, não é engenharia, galera de engenharia estudando física, tá certo? Essa galera de física e engenharia fica mais um pouquinho no final, ok? Vamos lá. Galera, coordenadas cartesianas, todo mundo conhece muito bem, não tem erro. Você tem aqui um plano cartesiano e você tem um ponto aqui, qualquer, um ponto P, que é representado pelas coordenadas x e y. Sei lá, x poderia ser 4, y poderia ser 5. Então, esse ponto é o ponto 4, 5. Vocês sabem que a gente coloca sempre o valor do x antes do y, não é isso? Legal? Legal. Eu queria que vocês imaginassem esse mesmo ponto. Eu fiz questão de não aproveitar essa figura, fazer outra. O mesmo ponto, tá? E eu queria que todo mundo entendesse o que é coordenada polar. Coordenada polar é uma outra forma de se representar o mesmo ponto, tá? Só que você pega o ponto, o mesmo ponto, eu desenhei na mesma posição, ok? E você usa a distância dele para a origem, que seria o raio, e um ângulo. Então você diz aonde está aquele ponto pelo valor do raio e pelo valor do ângulo, ao invés de usar essa projeção aqui no eixo Y, no eixo X, essa medida e essa medida no eixo Y. De novo, você usa um raio e um ângulo θ, ó. Ao invés de X e Y, R e θ. Tranquilo? Pô, vamos ver como se transforma de uma coordenada para outra sem decoreba. Vamos pensar. Porque, pessoal, presta atenção, se você começar a decorar aqui, quando chegar em cilíndrica, você teria que decorar mais coisas que talvez você não entenda nem o que está fazendo. E em esférica, outras. Consequentemente, esse tipo de aluno acaba não usando elas nunca, porque ele não lembra a quantidade de informações tão grande que ele precisa. Então vamos lá, presta atenção. Eu tenho aqui as polares e quero descobrir a relação com as cartesianas. Ok, vou ali mexer na figura. Pessoal, vou botar os dois tipos de coordenada na mesma figura. Isso aqui, em cartesiana, seria o valor de x. Isso aqui seria o valor de y, ok? E vamos tentar relacionar... Deixa eu botar esse y numa posição melhor, né, para ninguém se confundir. Y. E vamos tentar relacionar rθ, x e y, ou seja, as coordenadas polares com as coordenadas cartesianas. Percebam que existe um triângulo retângulo desenhado aqui. Eu não vou riscar porque eu quero usar muito essa figura ainda em várias situações diferentes. Então percebam que esse x é o cateto adjacente ao ângulo, está junto ao ângulo. Tudo bem? E esse cateto aqui, ó, é o que está oposto ao ângulo. E esse cateto aqui, o valor dele é esse, ó, é y. Tudo bem? Se liguem naquele triângulo retângulo. Pessoal, o cosseno de θ é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente lá? Quem é o cateto que está junto ao ângulo? É o x. Quem é a hipotenusa? É o r. Então, cosseno de θ é x sobre r. Então, o valor de x é r cosseno de θ. Pô,
Quem está acompanhando a playlist de eletromagnetismo, eu já discuti isso antes, a gente não fica fazendo isso toda hora em física porque a gente perde muito tempo em questões que normalmente são muito mais complexas do que isso. O que a gente faz? Porra, se o cateto está adjacente ao ângulo, é cosseno, é a hipotenusa vezes cosseno. Quem gosta de um macetezinho, né? Se o cateto está com o ângulo, no caso seria adjacente, tecnicamente falando, né? Mas com o ângulo, cosseno, com cosseno, tá certo? CC, uma besteira aí para quem quiser usar, lembrar. Tudo bem. Seno de teta, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto lá? Ao ângulo. O ângulo tá aqui, ó. O cateto oposto é aqui, ó. Y. Tudo bem. Cateto oposto, Y. A hipotenusa é o raio. Então, Y é R, seno de teta. De novo, quem está acompanhando a playlist de eletromagnetismo sabe que eu falo sempre o quê? Pô, tá junto do ângulo é hipotenusa vezes cosseno. Tá adjacente, hipotenusa vezes cosseno. A outra componente, obrigatoriamente, é a hipotenusa vezes seno. De novo, quem gosta de macetezinho, a componente está com o ângulo com cosseno. Está sem o ângulo, sem o ângulo, seno. Porque essa componente aqui, esse cateto, ó, ele não está com o ângulo, não está lá. Tudo bem? Longe dele. Para quem gosta de um macetezinho. E aí o famoso π para os íntimos, né? O teorema de Pitágoras, π para os íntimos, pelos poderes de π, hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. Então eu posso dizer que esse R é x ao quadrado mais y ao quadrado, teorema de Pitágoras. Então, essas três equações aqui, galera, me permitem fazer a relação de uma coordenada para outra. Exemplo 1. Eu tenho aqui um ponto dado por 4,30 graus. Cara, tu já percebeu, tá certo? Que isso aqui é uma coordenada polar, porque está usando o ângulo de cara. A questão, exemplozinho besta, pede esse mesmo ponto em coordenadas retangulares. Eu fiz questão de escrever retangular para você não ficar bitolado só pensar assim. Claro que eu poderia ter dito me obtém as cartesianas, mas eu botei retangular de propósito, tá? Pô, então vamos lá. Eu sei que x é r cosseno de θ. Pô, x é r cosseno de θ. R é o primeiro número que vem aqui, ó. É 4. O θ é 30 graus. Cosseno de 30 graus eu sei quanto é. Raiz de 3 sobre 2. 4 dividido por 2, 2 raiz de 3. Acabou, está aí o valor do x. Só um detalhe, tá, pessoal? Aqui eu botei em graus, que é mais fácil, né? Eu estou explicando a parada. Podia estar em radianos. Você podia aí ter um ângulo, sei lá, π sobre 6, π sobre 5, 2π sobre 3, tá? Se liga nisso para não dar bobeira. Legal. Valor do y. Valor do y, R seno de θ, o R é 4, o θ é 30 graus, seno de 30 é 1/2, 4 vezes meio dá 2. Acabou-se. Então, eu obtive o ponto P. Em coordenadas cartesianas, seria o ponto 2 raiz de 3, 2. Ó, XY. Tudo bem? Ok? Beleza. Outro exemplo. O ponto foi dado como sendo 1 raiz de 3, XY, e ele quer em coordenada polar. Dica, começa logo pela hipotenusa para tirar o R, porque você tendo o x e o y, você consegue o R. Então tudo bem, daqui o teorema de Pitágoras, um cateto é 1, 1 ao quadrado, o outro cateto é raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, 1 mais 4 dá 4, tirei a raiz de 4, não vou ficar filosofando aqui, 2. Não vamos ficar filosofando demais não. Então R deu 2. Beleza. Tendo R, pô, eu posso pegar, por exemplo, essa equação aqui, né? Tem o R, tem o x. Descubro o ângulo. O x é 1, o R é 2. Passa dividindo, o cosseno de θ é 1/2. Qual é o ângulo que o cosseno dá 1/2? 60 graus. Então esse ponto
em polares seria 2,60 graus. Ou seja, não tem nada de sensacional, mirabolante. É simples, mas não acabou. Tem mais emoção ainda. Lembrando que no final, depois que eu fizer aquela famosa propaganda, né? Ah, curte, não sei o que, quem estiver fazendo curso de física e de engenharia e tiver focado em física mais avançada, espere um pouquinho para eu fazer alguns comentários, tá certo? Vamos lá. Revisão do ensino médio, comprimento de arcos. Eu tenho um ângulo θ aqui, tá certo? Um raio R, e eu quero saber quanto é o comprimento de A para B. Tudo bem? Um setor circular. Tem um setor circular ali, quero saber o comprimento de A para B. Pessoal, isso é ensino médio, aquele comprimento L ali é o ângulo vezes o raio. Detalhe importantíssimo, isso aqui só funciona se o ângulo estiver em radianos. Todos vocês estudaram isso no ensino médio. E aí vamos chegando na fechosidade desse vídeo. Galera, olhem para esse raio ali, e eu queria que vocês imaginassem que numa questão, não interessa o motivo agora, houvesse uma pequena variação desse ângulo θ. Uma variação infinitesimal desse ângulo θ. Ou seja, um dθ que eu já desenhei ali. Eu desenhei o raio na posição original, a barrinha na posição original, e ela girou um pouquinho de um ângulo infinitesimal dθ. Tudo bem? Legal? Beleza. Gostaria... Claro que quando a gente vai estudar física, essas coisas passam a ter um significado. Isso, inclusive, é o bom de estudar física. Você estuda aqui cálculo, não sei o que, parará, talvez seja muito abstrato. Você vai estudar física, tem um significado, com certeza você aprende mais. Ou pelo menos sedimenta o que você estudou. Então, olha só, galera. A barrinha se moveu de um ângulo infinitesimal dθ. E eu gostaria que vocês imaginassem um pedaço infinitesimal do raio, um dr. Pessoal, se houve um giro infinitesimal e você pega um pedacinho infinitesimal ali, é possível desenhar uma área, que agora eu pintei de verde. Claro que essa é uma área infinitesimal. Pessoal, isso é muito, muito, muito menor do que eu desenhei aqui. Só que, também eu tenho que desenhar de um tamanho que vocês consigam ver no vídeo. Eu apenas quero que vocês entendam que isso aqui é muito, 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 muito pequeno. Isso aqui que num ângulo grande seria curvo, e isso aqui também, quanto menor for esse ângulo dθ aqui, mais próximo de uma reta isso fica. Então, se esse ângulo realmente é muito pequeno, se ele é infinitesimal, essa figura aqui tende a um retângulo. Tudo bem? Um retângulo cujo lado, um dos lados mede dr, um pedaço infinitesimal do raio, e o outro lado seria o comprimento do arco. Como é que é o comprimento do arco? O ângulo vezes o raio. Então, esse comprimentozinho desse arco infinitesimal seria o ângulo dθ vezes r. Então, galera, se eu quisesse calcular a área daquele retângulo infinitesimal gerado por um giro infinitesimal dessa barra, essa área infinitesimal seria base vezes altura. Lembrando, tá, pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu estou pegando dθr vezes dr. Aqui eu apenas organizei para o formato que interessa aqui dessa matéria, mas é a mesma coisa. Eu, por acaso, botei o R na frente, né? R, dr, dθ. Ok? Eu não vou filosofar muito matemática, porque não é o objetivo aqui,
Mas para quem tem curiosidade, tá? Esse R é chamado fator de correção de área ou módulo do jacobiano. Tudo bem? Isso não vai mudar em nada para o nosso objetivo aqui nesse canal. Vamos lá, galera, para finalizar aqui o nosso vídeo, vamos pegar umas duas situações aí para entender para que isso serve, tá? Suponhamos que nós tivéssemos uma questão onde a gente tem que calcular a área desse disco aqui, ó, que eu pintei de preto. E a gente vai utilizar coordenadas polares. Pessoal, isso aqui é um pedaço infinitesimal da área, por exemplo, desse disco em coordenadas polares. Mas se eu quero a área inteira, eu tenho que fazer uma integral. Né? Uma integral, ou seja, somar cada pedacinho de área, com certeza vai me dar o todo. Que não tenho dúvida daria πr ao quadrado, né? Já que vocês já sabem a resposta, já é conhecida de vocês. Mas beleza, não quero discutir isso. Quero discutir numa questão como essa, eu faria uma integral dupla. Por quê? Porque eu teria que, para ter a área toda, fazer a soma de cada pedacinho de raio, esse com esse, com esse, até dar o raio todo. Tá? Então, essa parte aqui, eu teria que integrá-la, botei de cores diferentes para facilitar, de 0, que seria a origem aí do disco, até o raio máximo, que é R. Ó, integral em função de dr, do mínimo até o máximo de R. Legal? Para dar esse disco todo, essa barrinha aqui, ela tem que dar uma volta de quantos graus? 360 graus. Ou em radianos, 2π. Então, eu teria que pegar esse ângulo, fazer a integral de dθ, para pegar tudo de 0 até a volta completa, que é 2π. É esse tipo de raciocínio que vocês vão encontrar nas questões. Fiz até uma mais fashion. Não é um disco inteiro, é um pedaço de um disco, né? Mesmo assim tem um buraquinho aqui no meio, ó. Você quer só essa parte que eu pintei aqui de preto. Então você usaria o mesmo raciocínio, só que agora, quando você fosse fazer a integral de dr, não seria de 0 a r, porque aqui no 0 não tem nada, nada. Começa a ter alguma coisa nesse rzinho. Então seria uma integral de rzinho até rzão. Só dessa parte aqui, ó. Você pega todo esse comprimento aqui. E percebam que em termos de ângulo, dessa vez não precisa dar a volta toda. Porque você não tem nada aqui embaixo. Essa parte do disco aqui não existe. Então, é só meia volta, ou seja, é só de 0 a π. Esse é o tipo de situação que vai aparecer nas questões. Primeiro vamos pegar a teoria aqui e depois a gente vai aplicar em questões da física, tá? Eu tinha dito no início que quem chegou aqui nesse vídeo, o foco não é física do ensino superior. Já vou me despedir de vocês, peço para vocês darem o like, compartilharem o canal, se inscreverem para o projeto crescer. A galera de física, de engenharia, que está focada, por exemplo, em eletromagnetismo ou algo do tipo, deixa eu fazer um comentáriozinho extra, certo? Presta atenção, galera. Pô, eu resolvi um problema do Griffiths, que é o 2.7, que seria bizarro tentar resolver por coordenada cartesiana. Então eu usei coordenada esférica, que é um vídeo que eu vou gravar na sequência aqui nessa playlist. O próximo vídeo vai ser cilíndrica e o próximo esférica. Tudo bem? Então, era uma grande ideia usar esférica porque facilitava o cálculo. Eu estou gravando agora polar, o próximo vídeo é cilíndrica e a motivação foi esse exemplo aqui do Griffiths, ó, o exemplo 2.3. Agora,
Lá na minha playlist de eletromagnetismo, eu resolvi esse exemplo sem usar cilíndrica, porque não precisava. Na minha opinião, naquele exemplo especificamente, que era uma barra carregada, ou seja, um cilindro, né? Usar cilíndrica talvez fosse complicado para a maioria, porque eu parto do princípio que a maioria dos alunos não domina coordenadas esféricas e cilíndricas ou não lembra quando precisa. Então eu resolvi por cartesiana sem ser nada muito complicado, tá? Mas como o livro resolveu por cilíndrica, eu vou dar uma explicação aqui de cilíndrica e depois vou resolver por cilíndrica também. Até porque com uma questão mais fácil, é até uma maneira da gente treinar cilíndrica. Claro que tem questões que são bem mais difíceis, que escolher cilíndrica é uma grande escolha. Tudo bem? Então, é isso, galera. Até a próxima. See you later.